Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre os resultados positivos do Banco do Brasil, vamos falar do plantio de milho nos Estados Unidos, vamos comentar também sobre um relatório do mercado de commodities que deve não ser dos melhores nos próximos anos. Vamos falar da Marfrig, que abriu 38 vagas para contratação imediata. E você vai ver que as exportações de soja da última semana ficaram superiores a 3 milhões de toneladas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os resultados positivos do Banco do Brasil. O BB, ele registrou um lucro líquido ajustado de 6,6 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados divulgados pelo banco. O resultado representa um crescimento de 11,5% em relação aos números do trimestre anterior, e um salto de mais de 34,6% sobre um ano antes. O número veio maior do que esperado pelo consenso de mercado, principalmente da Bloomberg, que apontava para um lucro de 5,3 bi. A receita de prestação de serviços totalizou 7 bilhões e 500 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 9,4% em relação ao ano passado. A carteira de crédito ampliada atingiu 883 bilhões de reais, uma evolução de 16,4%. Segundo o Banco do Brasil, o crescimento foi resultado da proximidade com os clientes e de atendimento especializado e de qualidade em todos os segmentos. O agronegócio, um dos principais segmentos do Banco do Brasil, teve uma elevação de 28,2% na carteira, atingindo 255 bilhões de reais. E agora vamos falar do plantio de milho lá nos Estados Unidos. Divulgada a semeadora do milho estadunidense para a safra 22-23, e ela se encontra em 22% em todo o país. Dessa forma, o plantio do cereal está 42% mais lento em relação ao mesmo período do ano passado e 28% no comparativo com a média dos últimos 5 anos. O atraso está sendo pautado pelas questões climáticas, que incluem chuvas e frio acima da média para o meio oeste americano. E de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, que é o IMEA, em consequência disso, o percentual do milho emergido está em apenas 5%, atraso de 13 pontos percentuais se comparado com a mesma semana do ano passado. Por fim, a lentidão na semeadura pode influenciar em redução na área de milho projetada para os Estados Unidos, estimada em 92 milhões de hectares. Devido à cultura ter uma menor janela de cultivo, o que pode influenciar produtores e redicionarem as áreas para a soja e, consequentemente, pressionar a produção do milho no país. E agora vamos comentar sobre um relatório do mercado de commodities que deve não ser dos melhores para os próximos anos. De acordo com a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo de Portugal, a Ampromis, com base no relatório Commodity Markets Outlook, de abril de 2022, que foi elaborado pelo grupo do Banco Mundial, os preços elevados das commodities devem durar até 2024. Eles foram elevados pela guerra travada entre Rússia e Ucrânia. Em termos gerais, isto representa o maior impacto nas commodities vivido desde a década de 1970. Tal como naquela época, este impacto é agravado por um aumento nas restrições ao comércio de alimentos, combustíveis e fertilizantes. Pelo menos é o que disse o vice-presidente de Crescimento Equitativo, Finanças e Instituições do Banco Mundial, o Indermit Gill.
esses desdobramentos, eles começam a dar sinais de alerta sobre uma possível estagflação, inflação elevada e desemprego elevado. Os formuladores de políticas públicas devem aproveitar todas as oportunidades disponíveis para aumentar o crescimento econômico interno e evitar ações que prejudiquem a economia global. Considerou na questão dos cereais o grupo de perspectivas do Banco Mundial, que considera que os efeitos em cascata serão duradouros. O forte aumento dos preços dos fatores de produção, como, por exemplo, energia e fertilizantes, isso daí pode levar a uma redução na produção de alimentos, principalmente nas economias em desenvolvimento. Além disso, as expectativas são de preço dos fertilizantes continuar a crescer, podendo vir a aumentar mais 70% face aos preços atuais. Esta é também uma consequência da guerra que se trava na Europa, uma vez que a Rússia e a Bielorrússia estão entre os principais fabricantes de fertilizantes e dos maiores fornecedores de gás natural, uma das matérias-primas dos fertilizantes nitrogenados. Pelo menos é o que aponta o relatório. E agora vamos falar sobre emprego. A Marfrig, líder global em produção de hambúrgueres e uma das maiores empresas de carne bovina do mundo, está anunciando agora 38 vagas de emprego na unidade de Mineiros, no estado de Goiás. As oportunidades são para as funções de serrador de abate, magarrefe, desossador, lombador, auxiliar operacional e auxiliar administrativo. Existem vagas destinadas a pessoas com deficiência. Os candidatos selecionados terão como benefícios plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação e seguro de vida. O processo seletivo está aberto e termina agora, no próximo dia 20 de maio. Os interessados devem comparecer no endereço Rodovia GO 341, quilômetro 10, Zona Rural, de segunda a sexta-feira, das 5 às 7h30 da manhã. É necessário levar currículo e documentos pessoais. Também é possível realizar a candidatura pelo site da Marfrig na seção Trabalhe Conosco. É https://, aí você escreve trabalheconosco.vagas.br/Marfrig. E agora vamos falar sobre o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O Brasil deve unir forças aos demais países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, para fortalecer a região na geopolítica internacional, que é fundamental para o fornecimento de alimentos para o planeta e, consequentemente, sendo um importante fator para a segurança alimentar do mundo. Essa foi a principal conclusão da reunião do Comitê de Relações Internacionais da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, que contou com a participação de representantes do Grupo de Países Produtores del Sur, GPS. A coordenação para o trabalho em conjunto entre os 4 países está mais importante do que antes da pandemia, pois nesse momento a situação geopolítica é delicada e fragilizada da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e é uma grande preocupação, ainda mais com o retorno de subsídios, de protecionismo e de precaucionismo em diversos países. E agora vamos falar da China, né? Do mercado de carnes lá da China. A China importou agora 592 mil toneladas de carne no mês de abril, uma queda de 35,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Pelo menos é o que mostram os dados alfandegários, com aumento na produção doméstica de carne suína, reduzindo o apetite chinês pelo produto importado. As importações também foram impactadas pela logística problemática decorrente de um lockdown prolongado contra a Covid-19 lá em Xangai, na China. As importações de carne nos primeiros 4 meses do ano caíram 36%
em relação ao ano anterior, a 2.260.000 toneladas, segundo os dados divulgados pela Administração Geral das Alfândegas. A demanda por carne suína importada caiu este ano depois que os suinocultores chineses aumentaram a criação para compensar as perdas causadas pela peste suína africana nos últimos anos. O aumento na oferta ocorreu quando a demanda sofreu com o fechamento de restaurantes em todo o país para conter o pior surto de Covid da China em 2 anos. As importações de carne também diminuíram devido ao lockdown em Xangai, o principal porto do país para chegadas de carne bovina. E agora você vai ver como ficaram as exportações de soja aqui do Brasil. As exportações da leguminosa da última semana ficaram em 3.300.000 toneladas, um avanço de 12,2% no comparativo semanal. Durante abril de 2022, foram embarcadas quase 11.600.000 toneladas da oleaginosa, volume 28% inferior quando comparado ao mesmo período do ano passado. O preço médio mensal da tonelada ficou em $585, um avanço de 10,7%, ante o registrado em março deste ano. Com isso, as vendas externas da oleaginosa totalizaram uma receita de $6,7 bilhões em abril, montante 1,7 superior ao que foi visto em abril de 2021, quando a tonelada tinha o preço médio de $413. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportações pelo Porto de Paranaguá. Lorraine Nóbrega, analista da Scott Consultoria, vai comentar sobre o mercado do leite no Brasil. E vamos falar sobre informações reais que são essenciais na comercialização de insumos para a próxima safra. Nós voltamos já, é um minuto só. Quarta, 18 de maio, tem gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Deu rolo em Goiânia. Participações confirmadas de Matheus e Cauã e Turma do Pagode. A 99,5 leva você pra curtir essa festa. Fique ligado na Rádio dos Grandes Shows e saiba como concorrer aos sorteios de vários convites. Gravação do novo DVD de Guilherme Benuto. Lançamento do Caldas Country 2022. Quarta, 18 de maio no Laguna. Com promoção exclusiva da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Sabe quem é feita e perfeita para você? A nova Ford Ranger 2023. Perfeita para qualquer ambiente. A raça Ford é a picape mais premiada do Brasil. Com a tecnologia do exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controles adaptativo de carga e de oscilação de reboque. Sistema anti-capotamento e muito mais. Aproveite condições especiais com preços de feira e planos para produtor rural. Perfeita, né? Nas concessionárias Ford. Gente, vocês estão se preparando para o Enem? O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então aqui vai um recado importante. As inscrições estão abertas. Lá na página do participante tem tudo o que vocês precisam saber. E atenção aos prazos. Mesmo quem teve pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
pro Rodrigo. Bateu Toni Kroos. É do Real Madrid. Como joga a bola esse garoto. Olha o gol pintando, toque de cabeça. A categoria. E a bola no fundo da rede. É a grande final da UEFA Champions League. Toda a energia da Liga dos Campeões da Europa. Liverpool e Real Madrid. Dia 28, no SBT. Essa transmissão é um oferecimento de Pepsi e Hotéis.com, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o volume de exportações pelo Porto de Paranaguá. O volume de granéis sólidos embarcado pelo corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá foi 7,4% maior no primeiro quadrimestre deste ano, quando é comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2022, de janeiro a abril, foram quase 6 milhões de toneladas de soja, farelo de soja, trigo e milho que saíram pelo complexo. Nos mesmos meses do ano passado, foram 5,5 milhões de toneladas. Os principais responsáveis por essa alta foram farelo de soja e milho, carregados pelos 3 berços que compõem o corredor lá de Paranaguá. Em percentual, o maior aumento ocorreu nos embarques de milho, com uma alta de 35%, 798 mil toneladas neste ano e 591 mil toneladas no ano passado. Em volume, passaram os embarques de farelo de soja, enquanto que no ano passado as exportações somaram 1 milhão e 200 mil toneladas. Isso nos últimos 4 meses foram 1,5 milhão de toneladas, 20% a mais. De soja em grão neste ano, o volume somou 3,5 milhões de toneladas, apenas 75.500 toneladas a menos que no ano passado, ou seja, 3,6 milhões a menos. O trigo, um produto que costuma ser importado pelo Porto de Paranaguá, teve um pequeno saldo de exportação pelo Complexo Leste. Em fevereiro neste ano, 32 mil toneladas foram embarcadas, mais que o dobro das 14 mil toneladas registradas no mesmo mês do ano passado. E agora você vai ficar com Lorraine Nóbrega. A Lorraine ela é zootecnista, analista da Scott Consultoria, e ela vai comentar sobre o mercado de leite no Brasil. Confira. Olá, eu sou Lorraine Nóbrega, zootecnista e analista de mercado na Scott Consultoria, e hoje trago informações sobre o mercado de leite no país. A maior demanda por suplementos minerais devido à entre-safra no país, tem aumentado o custo de produção dos produtores, isso associado ao aumento do custo de combustíveis e fertilizantes, o que onera ainda mais a produção de leite no país. O índice Scott Consultoria de Produção Leiteira, que considera custos como mão de obra, combustíveis, fertilizantes, sanidade, entre outros, registrou um aumento de 11,2% no comparativo anual. Para o mesmo período, houve um aumento de 13,8% em relação ao preço do leite pago ao produtor. A estiagem no Centro-Sul, associada ao alto custo de produção, tem feito com que muitos pecuaristas saiam da atividade ou reduzam investimento na atividade, o que vai diminuir a captação leiteira. Devido à menor oferta de leite no mercado, há um melhor pagamento ao produtor. Então, houve um aumento de 2,4% no pagamento de abril. Apesar da alta no preço do leite, os custos estão maiores, então houve uma redução na margem do produtor de 0,8%, considerando o mês de abril. Em relação ao mesmo período do ano passado, a margem do produtor está 2,7% superior. Obrigada. Eu vou conversar agora com Júlio Zavala. O Júlio, ele é diretor da Brasil Agri Acordo. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Informações reais são essenciais na comercialização de insumos para as próximas safras.
Júlio Zavala, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por tratar aí de um tema interessante, que é o mercado, né, comercialização, que nós estamos passando aí por uma certa turbulência, né? Júlio. Bom dia, muito obrigado por me convidar e sempre à disposição. Não, Júlio, é um prazer tê-lo aqui. Você já esteve aqui outra vez também, então agora nós vamos conversar mais. Me dá, assim, uma visão rapidinha, o que é a Agroacordo? Então, a Agriacordo é primeiro mercado digital para compra e venda de insumos do agro, sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, adjuvantes e outros, exclusivo B2B, ou seja, empresa a empresa. Nós não atingimos produtor agropecuário, nós trabalhamos só com empresas do agro e empresas muito bem avaliadas, por certo. Bom, então vamos supor o seguinte, se eu for um produtor rural e eu quiser fazer uma compra, ver aí onde tem o produto mais barato, onde é que tem melhor condição, eu não consigo fazer isso. A única coisa que eu vou conseguir fazer é se eu tiver uma empresa. Isso, você tem uma revenda, uma cooperativa, você se cadastra, é de graça, não tem que pagar nada, e se não faz operações. Nós somos uma ponte entre empresas. A gente não conhece muito esse mercado, a gente crê que a revenda só compra da indústria e vende para o produtor, mas tem muito comércio entre empresas. Sim. Incluso porque pelas variabilidades do mercado, das condições climáticas, né? Então, em uma região você comprou um produto, não choveu, e não consegue vender ele. E o que você faz? É um capital imobilizado muito grande e muito oneroso para as empresas. Então, você pode oferecer para outras regiões onde estão demandando esse produto. É um exemplo, tá? Tá, então você faz, a Agriacordo, ela faz, você explicou bem, uma ponte entre duas revendas, por exemplo. Por exemplo. Tem uma revenda que vendeu muito produto e está faltando, e às vezes esse mesmo produto está estocado numa outra revenda e que corre o risco também, porque é um produto, vamos dizer, que tem uma validade curta, né? Exato. Isso daí é um problema muito sério. Então você faz essa ponte entre as empresas. Um exemplo claro aconteceu ano passado, setembro, outubro. Infelizmente, porque ninguém gosta de falar de seca, mas Rio Grande do Sul tive uma seca muito importante. Sim. E nós conseguimos escoar produtos do Rio Grande do Sul para a região de São Paulo, Minas, Goiás, que estavam com umidade boa, né? Então, não é que a gente só ajuda, é um negócio para nós. Mas, claro. Mas é muito interessante para a gestão de estoque, de controle de estoque, né? Porque essas empresas fizeram negócios com nossa intermediação e conseguiram escoar um produto que, como você falou, tem vencimentos, né? Então, aí uma vez que venceu, você tem que fazer um write-off e incluso tem que pagar para jogar esse produto num lixo químico aceitado pela Anvisa e tal, né? Não é fácil. Bom, e vocês atuam no Brasil todo? Absolutamente. Bom, e para fazer essa transação, vamos supor que tem aí alguém de uma empresa nos acompanhando nesse momento, ele poderia entrar no telefone DDD, é o 15 99978 8352 e, através desse telefone, entrar em contato e falar o seguinte: olha, nós estamos precisando aí de tantos quilos ou tantas embalagens ou tantos litros de produto tal, o nosso acabou, será que tem alguém aí que possa nos fornecer? Principalmente agora, que nós estamos com uma série de problemas aí de logística, né, Júlio? Exatamente. Na verdade, esse é meu telefone e eu atendo todo mundo sem problema, mas é muito mais simples. Você entra num navegador, né, para não falar marcas, sim, e coloca Agriacordo, e aí você já entra no site e se cadastra. É muito simples, tem que colocar nome, sobrenome, telefone de contato, um e-mail. Mais importante é o nome da empresa, a razão social e o CNPJ, porque nós validamos que a empresa seja muito boa financeiramente e que tenha o KINAI habilitado para isso. Mas
mas pode me ligar, eu estou 24 horas à disposição também. Então, a parte interessante é, introduzindo no tema que você falou, nós estamos por disponibilizar um desenvolvimento novo, que é um histórico de preços, né? Falando de tomar decisões com preços reais, tá bom? Então, nós, 7 de junho, vamos fazer um ano, somos uma empresa muito jovem, temos mais de 300 empresas cadastradas hoje, mas o Brasil tem 6.000, então, quando você faz a porcentagem é bem pequena ainda, mas nós temos muitas informações de preços, de ofertas, de cotações, de demandas na nossa plataforma. Então, se você se cadastra hoje, você vai começar a receber, a partir da semana próxima, informação dos principais produtos comercializados na nossa rede, preços dos últimos 12 meses a partir para trás, né? Ou seja, de maio, um ano para trás. E é muito interessante como tem produtos que tiveram variações muito grandes o ano passado, outros produtos que não tiveram muita variação, que permaneceram muito mais estáveis, né? Então, aí você pode começar a tomar decisões. Se é bom comprar hoje, se não é, se o preço que o fornecedor de você está passando hoje tem a ver com os preços que você está vendo de nossos históricos, né? Então, é informação de preços reais, que hoje no mercado quase que não existe. Em geral, as informações hoje são pesquisas, o vendedor falou que um produtor comprou o que nós disponibilizamos são preços reais de atacado, né? Atacadistas, entre empresas, mas é muito interessante como você pode tomar decisões muito boas sobre posicionamento de produto com essas tabelas que a gente vai começar a disponibilizar. Bom, Júlio, eu acho muito interessante essa ideia. Ela é sensacional. Isso daí ajuda a ter uma maior movimentação no mercado e ajuda, às vezes, um representante lá, ou uma empresa que está necessitando de um produto, necessitando vender e o outro necessitando comprar. Então, você que está nos acompanhando, se você entrar, vamos dizer, na internet, por exemplo, vai lá no Google e coloca AgriAcordo. Escreve lá AgriAcordo, você vai cair exatamente na plataforma da Brasil AgriAcordo. E você se cadastra, é gratuito, e você, com certeza absoluta, vai ter alguma coisa para você comprar, para colocar aí na sua loja, para não ficar faltando. Bom, Júlio Zavala, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito interessante essa plataforma que faz assim uma movimentação maior e ninguém fica parado e ajuda um ajudando o outro. Júlio, foi um prazer enorme tê-lo mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado e as nossas portas estarão sempre abertas, ok? Muito obrigado pelo convite e sempre à disposição. Forte abraço. Um abraço. Obrigado, Júlio. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 13h45 da tarde, tem Eintracht Frankfurt e Rangers pela final da Europa League. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.